Querido, nós falamos anteriormente sobre os três períodos históricos do Templo de Salomão, ou sobre os três tipos de templo. Não foi o Templo de Salomão, que foi uma substituição do tabernáculo de Moisés. Falamos sobre o Templo de de Zorobabel, e falamos finalmente sobre o Templo de Herodes, já na era cristã. Mas para uma compreensão melhor deste tema, eu diria que é importante você fazer uma visão panorâmica de três profetas. Eles são chamados de profetas menores, que são profetas pós-exílio ou pós-cativeiro babilônico. O primeiro foi o profeta Ageu, né? Foi Ageu, que foi o profeta que encorajou, que exortou o povo a reconstruir o templo. O segundo foi o profeta Zacarias, profeta das visões, profeta messiânico. E o terceiro foi o profeta Malaquias, o profeta que restaura a ortodoxia judaica. Então são basicamente três. Ageu, o seu nome quer dizer literalmente festivo, né? Aí alguém acha que ele gostava muito de festa. E você conhece as festas judaicas, né? Todas elas glorificavam a Deus, que era o Moed, né? Moed judaico, né? Porque Moed quer dizer festa. E Ageu, ele exerceu o seu ministério profético exatamente depois que Ciro promulga um decreto de liberdade dos judeus. Isso foi em 538 aproximadamente. E depois de Ciro, Dario vem com outro decreto. Ele promulga também um decreto ratificando o decreto de Ciro. Aí os judeus têm base legal para iniciar a reconstrução do templo. Porque o templo estava em ruína devido às invasões babilônicas, né? Invasões babilônicas sucessivas acabam com o templo de Jerusalém. Aí Ageu é levantado por Deus para exortar, para encorajar o povo a reconstruir o templo. Mas só se você pegar, se você analisar o contexto sociocultural e religioso em que Ageu estava inserido, você vai constatar que eram dias difíceis. Era dias de instabilidade econômica e de apatia religiosa. O templo estava em ruína, mas os judeus aplainavam as suas casas. Casas luxuosas. Mas a casa de Deus, assim chamou Ageu, estava em abandono, em rejeição, precisando de uma reforma. E a mensagem de Deus para o profeta Ageu foi essa: diga ao povo que reconstrua, que inicie o projeto de reconstrução, porque existe base legal. Ciro já promulgou uma lei dando legalidade à reconstrução do templo, mas o povo está negligenciando o templo e cuidando das suas próprias casas. Aí Ageu disse: olha, Deus mandou lhes dizer que Ele é com vocês. Ele é com vocês. Mas é preciso restaurar o templo. Eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Aí Ageu disse: olha, Ele é o Jeré, o Deus que provê todas as coisas. Ele é o Samar, o que está presente. Ele é o Sabaote, o Deus dos exércitos. Ele é com vocês. Mas, irmãos, existe aqui um detalhe interessante neste livro do profeta Ageu. É que ele direciona a sua mensagem à liderança política e religiosa. Zorobabel era um governador de Judá, era da descendência de Davi, e ele era o governador de Judá, entendeu? E já o sumo sacerdote Josué, entendeu? Então você observa aí, Zorobabel, político, governador, e Josué, sumo sacerdote, porque liderança que tem direção de Deus, ela leva o povo a se alegrar. Liderança que tem direção de Deus desenvolve grandes projetos. Projetos que visam, assim, a valorização do ser humano, beneficiar o ser humano, principalmente as classes menos favorecidas. E diz aqui o livro do profeta Ageu, ó: assim diz o Senhor, eu estou convosco
E Deus despertou o espírito de Zorobabel e de Josué. Então você observa que foi direcionada à liderança, não foi ao povo. Aí o povo passa, a liderança passa para o povo. Deus fala com o profeta Ageu passa para a liderança e a liderança para o povo. É uma sequência. Então você observa que o líder ele tem que ter direção de Deus. Ele tem que estar nas mãos de Deus. Tanto faz um líder político, líder religioso, um líder administrativo. E diz o texto que, depois da mensagem de Ageu, os judeus, Esdras e os judeus começaram a reconstruir a casa de Deus. Só que quando Ageu fala em casa de Deus, tipologicamente falando, entendeu? Essa expressão casa de Deus, ela aponta para a verdadeira casa de Deus. Entendeu? A gente não vai entrar no mérito da questão, mas aquele templo é um tipo da casa futura. Mas o outro profeta que contribuiu muito com a reconstrução do templo de Jerusalém foi o profeta Zacarias. Só que em alguns aspectos Zacarias diferencia de Ageu. Tudo bem que o ministério de Ageu teve as suas peculiaridades, como Zacarias teve as suas peculiaridades. Nos dias de Ageu, as pessoas tinham uma cultura diferente dos dias de Zacarias. Então é preciso atentar para essas questões, né, questões culturais. Mas eles foram contemporâneos. Zacarias e Ageu eles eram contemporâneos. Só que o profeta Zacarias, o foco dele não é a reconstrução do templo. Ele contribui com a reconstrução, ele exorta o povo a reconstruir o templo, ele encoraja o povo, ele dá motivação ao povo. Mas o seu foco é a adoração, é a comunhão. Ele tenta resgatar a ortodoxia judaica. A ortodoxia, resgatar a comunhão que estava imersa. O povo, devido ao seu envolvimento com as coisas materiais, esqueceram de Deus. Então, era um tempo de apostasia, espiritual, de apatia religiosa. Aí o profeta Ageu não, Zacarias, a mensagem dela é a seguinte: olha, Deus mandou dizer uma coisa para vocês. Voltem para mim e eu voltarei para vós. Veja que palavra mais edificante, né? Voltem para mim e eu voltarei para vós. É o que diz aqui o texto. E diz assim Deus ao profeta Ageu: diga ao povo, voltai para mim e eu voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. E esta mensagem penetrou, ela produziu efeitos positivos. As pessoas voltaram para o Senhor. Né? Então ele conseguiu resgatar a adoração, a verdadeira adoração. E também o povo conscientizou-se da necessidade da reconstrução do templo que estava em ruína, devido às invasões babilônicas. Mas só observa que o profeta Zacarias, ele não foi só profeta pós-exílio, ele foi também profeta pós-reconstrução do templo. Entendeu? Ele profetiza exatamente quando o templo estava quase sendo concluído, a construção do templo, né? Quase concluído. É por isso que ele não se preocupa tanto com a reconstrução, e sim com a adoração. Aí alguns acham que 2, 3 anos, entendeu? A construção foi concluída, outros já acham que não, que quando ele inicia o seu ministério, o templo já estava reconstruído. Existem essas divergências. O fato é que ele dá ênfase à adoração. Adoração. É preciso voltar para Deus, voltar a ter comunhão com ele, porque a base é a adoração. E Zacarias, ele é chamado também de profeta messiânico. Mas o profeta messiânico não é Isaías, profeta maior? Isaías é dentre os profetas maiores, mas Zacarias é dentre os profetas menores, devido à ênfase que ele dá às profecias messiânicas.
ele profetiza a entrada de Jesus em Jerusalém. E lá no capítulo 21 de Mateus, você vai encontrar esse episódio. Jesus entrando triunfalmente em Jerusalém. Cumprindo sim, cumprindo parcialmente aquela profecia das 70 semanas de Daniel. 69 semanas se cumpre ali. Fica faltando só uma. O profeta Zacarias, ele também prediz o reino futuro de Jesus, o reino milenial. Zacarias também prediz, ou ele tem visões da descida de Cristo sobre o Monte das Oliveiras, lá no capítulo 14, versículo 4. Jesus, na Bíblia diz que ele desce, toca no monte, o seu pé no monte, o monte é fendido em duas partes, e ali vai acontecer a maior batalha de todos os tempos, que é caracterizada por um conflito entre Cristo e as nações gentílicas, a batalha do Armagedon. Então você observa que Zacarias, o estilo literário dele é diferente do de Ageu. Então, nesse aspecto, há uma diferença, né? Porque Zacarias, ele usa aquele estilo de linguagem mais apocalíptico, mais escatológico. E o método que se usa para interpretar Zacarias é aquele método historicista. Porque, historicamente falando, são 4 métodos, né? Ou 4 escolas de interpretação dos eventos escatológicos e apocalípticos. E o método usado nesse caso é o historicista. Porque o historicista, ele remete ao futuro. São predições, são profecias que se cumprem em vários períodos da história. Então observa que Zacarias, ele teve a sua participação também na reconstrução do templo de Jerusalém. O profeta das visões, né? Profeta das visões. Deus fala com ele e ele fala com o povo. O profeta Zacarias, um dos temas dele é esperança. Ele leva o povo a esperar em Deus. Entendeu? A esperar em Deus. Porque Ageu já foca na construção do templo. É preciso construir o templo para Deus abençoar. Entendeu? Já Zacarias não é preciso restaurar a comunhão. É preciso voltar à adoração. Voltem para Deus e Ele voltará para vós. Diz o Senhor dos Exércitos. Mas Zacarias também estava diante de uma situação de instabilidade econômica, de apatia religiosa, de apostasia. E ele exorta o povo, voltem para Deus, e Ele voltará para vocês. Que mensagem, né? Essa que mensagem que penetra no cerne do ser humano. E um terceiro profeta foi Malaquias, né? Deixa eu ver aqui logo no capítulo 1 de Malaquias. Malaquias recebe de Deus a incumbência de exortar o povo, de encorajar o povo e de adverter o povo. É mensagem também de advertência. Né? O povo estava se afastando, os judeus estavam se afastando de Deus. O templo que já estava construído, estava em decadência, estava em abandono, em rejeição. Porque Malaquias, ele é chamado de profeta do pós-exílio, de pós-reconstrução do templo. Pós-reconstrução do templo. O templo já estava construído. Com Ageu e Zacarias, não. Com Ageu, o templo ainda estava no chão. Com Zacarias, o templo estava parcialmente levantado. Mas com Malaquias, não, o templo estava totalmente já reconstruído. O projeto foi reconstruído. Aí alguns historiadores fazem algumas datações, mas esses dados, eles não são exatos, porque eles são cronológicos. Né? São dados cronológicos, você não pode afirmar com exatidão. Então são aproximações. Aí alguns datam 510, 515, 480, 490, a data da reconstrução do templo.
O fato é que não pode confiar nessas datas. Mas Malaquias, ele prediz a vinda do precursor de Cristo. Porque Malaquias, ele exerceu o seu ministério no período, aquele período interbíblico, período que não houve uma manifestação de um profeta, é um período de silêncio profético. Entre Malaquias e Mateus, um período de quase 400 anos. Ele é chamado de interbíblico ou intertestamentário ou silêncio profético, que Deus não levantou nenhum profeta. Aí Malaquias ele profetiza a vinda do precursor de Jesus, que foi João Batista. Quando termina esse período, surge no cenário mundial João Batista batizando as pessoas. Ele dizia, olha, eu batizo vocês com água, mas está vindo aí alguém que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele falava de Jesus, então ele fez a precursão. Em seguida, Jesus Cristo surge no cenário. O profeta Malaquias, ele denunciou a infidelidade do povo. Ele disse que era preciso levar todos os dízimos à casa do tesouro. Ele chama de casa do tesouro. É preciso saber interpretar este texto de Malaquias, que muitos interpretam de forma equivocada para sua própria condenação. São aqueles intérpretes pragmáticos. Nós chamamos de mercadores da fé, ou de estelionatários espirituais. Entendeu? Vale salientar que quando Malaquias chama de ladrão, ele não chama o judeu de ladrão, ele chama os sacerdotes. Porque os judeus levavam os dízimos anualmente para o templo. E o sacerdote ele tinha a incumbência de administrar os dízimos. E os dízimos não eram em dinheiro, já havia uma moeda corrente, que era o ciclo de prata, mas os dízimos eram em alimento. E esses alimentos não eram levados todos os dias, nem toda semana, eles eram levados anualmente para o templo. Aí Malaquias chama de casa do tesouro, porque este templo tinha 3 repartições. Tinha o átrio, tinha um lugar santo e tinha um lugar santíssimo. Então esse templo ele acumulava essas preciosidades, que eram os alimentos que iam suprir necessidades das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros, principalmente da tribo de Levi. Entendeu? Aí quando ele chama de casa do tesouro, isso aqui tipologicamente apontava para a verdadeira casa de Deus. Aí vindo a plenitude dos tempos, Jesus, porque isso cumpre cabalmente nele. Aí Jesus dá uma palavra final. Aí ele é muito elucidativo, muito esclarecedor, quando ele disse: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aí Pedro diz: vós sois casas, vós sois pedras preciosas. E com essas pedras se constrói uma casa espiritual para a habitação de Deus. Entendeu? O significado profético, histórico e tipológico do templo, daquele templo que Salomão edificou lá no Monte Moriá. Veja aqui o que o profeta Malaquias ele diz aqui, olha: o nome de Deus está sendo profanado por vós. Vocês buscam a Deus de forma hipócrita, mas não acham. Aí Deus mandou lhes dizer onde está o temor do meu nome. Então observa que Malaquias também profere uma palavra de juízo. Onde está o temor do meu nome? É o temor do meu nome. E ele diz que aquele que teme ao Senhor, o sol da justiça vai nascer sobre a vida dele. Por que o sol da justiça? Porque Cristo é a luz do mundo. Ele é quem vai tornar iluminado e iluminador o seu caminho. Ele é aquele que agrega a todos. Ele inclui todos, não exclui. Aí Malaquias diz: olha, aquele que teme o nome do Senhor.
o nome do Senhor dos Exércitos, do grande Sabaote. O sol da justiça nascerá sobre ele. Então, querido irmão, que o sol da justiça possa nascer sobre a sua vida. Eu diria que a base da comunhão com Deus não é a religião, não é a frequência à igreja, não é o conhecimento na área teológica. Tudo isso é importante, mas o que vai, a base da sua comunhão com Deus é o temor. O temor o temor é determinante, porque quando você teme a Deus, você anda nas diretrizes de Deus. Não é isso? Você é conduzido pela lei da consciência humana. E a consciência que vai mensurar a sua espiritualidade, que vai delimitar, os limites da liberdade cristã. É a consciência cristã. Aí quando Malaquias manda levar todos os dízimos à casa do tesouro para que houvesse mantimento na casa de Deus. Lamentavelmente esse texto ele é muito mal interpretado. Mas finalmente Malaquias também fala sobre a sacralidade da família. Ele condena aquele casamento entre os hebreus e aqueles povos pagãos, edomitas, os moabitas. E ele mostra a importância de casamento entre pessoas que professam a mesma fé. Mas, queridos, sintetizando, a mensagem do profeta Ageu do profeta Malaquias foi uma tentativa de resgatar a ortodoxia judaica. A ortodoxia judaica. Levar aquele povo a entender que o nome de Deus não é para ser pronunciado de forma aleatória, mas é preciso temer, reverenciar este nome, adorar este nome, para que nasça o sol da justiça sobre a vida dos adoradores. Então você observa uma visão panorâmica, uma síntese desses três pequenos, são chamados de pequenos, devido ao volume dos seus livros, mas eles são grandes devido à grandiosidade das experiências que eles tiveram com Deus. Profeta Ageu, profeta Malaquias e profeta Zacarias. E que Deus, em sua graça, tire o